Amados irmãos, então nós estamos reunidos nesta noite para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? É 26 de julho e não 25 de julho, né? Como eu preparei ontem a liturgia, então acabei me traindo aí, né? Mas dia 26 de julho, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondade, estamos reunidos mais uma vez na tua casa, ó Deus, para prestar a ti o culto que tu és merecedor, a adoração a qual agrada o seu coração, ó Deus. E a tua igreja nesta noite está reunida para prestar-te culto. Receba, Senhor, o nosso culto. Receba, Senhor, a nossa adoração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ouvir agora o hino 233 dos nossos hinários. Pois teu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo a porta entrada do céu. Exultar, exultar, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por todo o céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Ó graça real, assim Jesus morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança do céu, os santos em luz, por todos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto o céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho que deu. E quem se entregar ao seu bom Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultar, exultar, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, enquanto no céu seu Filho bendito
Amém, amém. Glórias ao nosso Deus. Chamada à contrição, se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes de Deus, todos nós somos dependentes do Senhor, da sua misericórdia e da sua graça. Portanto, não há um entre os homens, não há um entre nós que possa dizer diante de Deus que nada deve, que não tem pecados, pois nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina que somos pecadores, mas nos adverte a não vivermos na prática do pecado. O pecado deve ser acidental em nossa vida. O pecado, ele tem que ser algo que não esteja na nossa rotina. Pecamos porque somos falhos, porque erramos. O próprio apóstolo Paulo assim nos ensinou quando disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço constantemente. Porque nós somos falhos, mas não podemos nos acomodar, não podemos viver na prática do pecado. Por isso temos este momento do culto, em que somos convidados a orar, confiando no amor de Deus, o amor maravilhoso que Deus sente por mim, Deus sente por cada um de vocês. Deus sente um amor incrível, imensurável por cada um de nós. E é confiando neste amor que nós vamos nos colocar em oração nesse momento e vamos ter um momento de contrição enquanto ouvimos mais um cântico de louvor. Oremos. É o amar. Se não podes amar, Deus te pode ajudar. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é o amar. Amém. Oremos, queridos irmãos, ao Senhor nesse instante. Pai de amor, Pai de bondade, nós estamos reunidos na tua casa, ó Pai, diante de ti, e diante da tua majestade, diante da tua glória, diante do teu esplendor, fica em evidência o meu pecado, o nosso pecado, o pecado da tua igreja. E nós pedimos agora, Senhor, que pela tua misericórdia o Senhor nos perdoe. Que pela tua misericórdia o Senhor não nos dê aquilo que merecemos receber. E que pela tua graça o Senhor nos conceda aquilo que não merecemos
que seja concedido. O castigo e a punição que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. É por isso que, olhando para a cruz, nós temos a confiança de que, com sinceridade, confessando a Ti os nossos pecados, o perdão é uma realidade na nossa vida. Perdoe, Senhor, os pecados da Tua igreja. Perdoe, Senhor, os meus pecados, que não são poucos nem pequenos. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia da minha vida. Quão dependente, quão carente eu sou, Senhor, da tua misericórdia. Ó pobre criatura que sou. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para cada um de nós, olhou com amor, nos amou, nos resgatou e nos chamou de filhos. Aleluias! E é por isso que nós temos, pelos méritos de Jesus Cristo, a esperança do perdão. Por isso, seguimos com este culto e pedimos que agora o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, queridos irmãos. Vamos cantar cânticos de adoração ao Senhor. Próximo cântico, queridos irmãos, um adorador por excelência é o que somos chamados para sermos diante do nosso Deus.
um adorador por excelência. Oremos, amados irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Assim clamavam os querubins na visão de Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda força, digno de toda adoração. Esse é o Deus ao qual servimos, esse é o Deus que nos amou, esse é o Deus que nos criou, é o Deus que nos remiu, é o Deus que nos resgatou, e é o Deus que através do Espírito Santo nos conduzirá para a salvação, para um dia estarmos com Ele, diante do teu trono, ao lado do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, por qual todas as coisas foram possíveis. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Chamada a edificação. Nós vamos agora, queridos irmãos, ter um momento de edificação da palavra. O tema da mensagem desta noite: uma igreja triunfante na fraqueza. A leitura da palavra, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. Vamos fazer a leitura, amados irmãos. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vou ler novamente esta última passagem. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Queridos, voltando à tela normal aqui, nós lemos o texto da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Queridos irmãos, nós estamos aí pensando, terminar no próximo domingo o estudo dos evangelhos que temos feito e iniciar um estudo sobre a igreja de Corinto, que é muito rico, tem muita coisa para aprendermos. E aqui o apóstolo Paulo, ele está, segundo as pesquisas, segundo os historiadores, segundo a arqueologia bíblica, todas as informações que a gente tem, a igreja de Corinto deu muito trabalho ao apóstolo Paulo e constantemente ele teve por grupos, era uma igreja que não era unida, era uma igreja cheia de facções,
Era uma igreja que tinha o que nós chamamos hoje de panelinhas, né? Igrejas muito grandes costumam ter esses problemas, né? Problemas de panelinhas, né? Eu tenho uma prima que, de vez em quando, ela desabafa, conversa com a gente, reclama das panelinhas na igreja, das panelinhas no grupo de louvor, daquele grupinho que está junto ali, e aí fala mal de um, fala mal do outro, critica, se acha mais santo, se acha mais digno. Somos todos pecadores, somos todos carentes da graça de Deus, somos todos dependentes da misericórdia de Deus. Não há judeu nem grego, não há homem ou mulher, não há velho ou jovem, mas todos nós somos iguais perante Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele enfrentava uma igreja com facções, com divisões. O apóstolo Paulo, por determinados grupos na igreja de Corinto, ele tinha a sua autoridade de apóstolo questionada, né? Alguns questionavam a autoridade do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Outros entendiam que Paulo não era um líder suficientemente capaz devido à sua história, devido ao fato dele ter sido um perseguidor da igreja, e havia ainda outros que entendiam que, devido aos sofrimentos que Paulo enfrentava, às suas perseguições, às marcas de Cristo que ele tinha em seu próprio corpo, alguns entendiam que isso era uma fraqueza, que isso era algo que não fazia de Paulo um grande líder, porque havia uma ideia de triunfo, né? E nós vamos falar logo mais no sermão sobre a ideia de triunfo. Mas o que nós gostaríamos de deixar claro aqui para a igreja nesse momento é que a igreja de Corinto, que eu vejo que muita gente pega essa igreja e quer usar essa igreja como modelo de doutrina. Olha o equívoco, né? Era uma igreja com muitos problemas, era uma igreja com muitas limitações, era uma igreja com pessoas bem difíceis de lidar. E o apóstolo Paulo, ele sofria, porque devido aos sofrimentos que ele enfrentava, algumas pessoas consideravam ele não como o modelo ideal de liderança, né? Então, muitas vezes, nós criamos no nosso imaginário o modelo ideal. E quando um líder, ele não atende esse modelo ideal, nós começamos a desfazer dessa liderança, a questionar essa liderança, a duvidar da autoridade desta liderança. E Paulo, muitas vezes, teve a sua autoridade apostólica questionada. Muitos não recebiam o apóstolo Paulo como um apóstolo de Cristo. Calvino, né? João Calvino, ele disse uma frase muito forte. Ele dizia assim: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Olha só, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Palavras de Calvino. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Mostrando o quê? A nossa dependência total da ação de Cristo em nossa vida. Nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo em nossa vida, né? E o apóstolo Paulo,
ele não tinha, muito provavelmente, aquela imagem dos grandes líderes gregos. Nós precisamos entender que a cidade de Corinto, né, de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade que estava ali na região da Grécia. E eles tinham um ideal de líder, né? Um ideal de triunfo, que Paulo não atendia esse ideal. Paulo não correspondia a esse ideal. Seria a mesma coisa que a igreja de Vila Holanda, de repente, tivesse um ideal de pastor, que seria um homem de 1,80 m, 1,85 m, forte, de ombros largos, com uma voz, né, uma voz de trovão. E aí chega o Luciano, com 1,63 m, nem 1,63 m, 1,62 m. Quer dizer, eu não, nem 1,63 m eu alcancei, eu fiquei entre 1,62 e 1,63, né? Com essa minha estatura. E aí vocês falam, não, mas isso não é um pastor, porque o pastor tem que ter no mínimo 1,70 m. Um pastor tem que ter os dentes perfeitos. O pastor, né, ele tem que ter músculos, né? Só para que vocês entendam, mais ou menos, havia um ideal de liderança na igreja de Corinto, e Paulo não atendia. Quando nós falamos em triunfo, triunfante, líder poderoso, nós estamos falando, né, de um ideal. O triunfo é aquele que vence, né? O triunfo é aquele que conquista. O triunfo é aquele que lidera um grande exército. Então, os imperadores eram triunfantes, porque cavalgavam no seu cavalo branco, com as suas vestes ornamentadas para a guerra, rodeado de um exército. Então, essa era a visão de triunfo, era associada à força, associada, né, à conquista. Mas quem era Cristo, irmãos? Isaías falava que o Cristo que haveria de vir, né, seria como aqueles de quem se esconde o rosto. O Cristo, o qual Paulo estava pregando, era um Cristo que, para o ideal de triunfo de muitos, era um Cristo derrotado, era a imagem da derrota, era uma pessoa fraca, uma pessoa que foi torturada, uma pessoa que foi martirizada, uma pessoa que foi pregada numa cruz como um maldito de Deus. Então nós temos o ideal de triunfo, o ideal de conquista, e aí nós vamos falar sobre o que é uma igreja triunfante. O que é uma igreja triunfante? Então, o imaginário de triunfo na igreja de Corinto e naquela região era uma ideia de quem vinha para vencer, que detinha força, que conquistava. E Paulo pregava um Cristo que havia sido morto no madeiro. E o próprio apóstolo Paulo enfrentava sérias dificuldades que davam para aquelas pessoas a imagem de fraqueza. A cruz, queridos irmãos, era para os sábios sinal de loucura e fraqueza, mas a cruz para nós é a nossa salvação. Quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que ali, na cruz, Jesus
venceu Satanás e nos resgatou das garras do mal. A ressurreição, irmãos, a ressurreição foi Deus provando que ele estava com Cristo e elevando Cristo, ou devolvendo Cristo à sua condição de Deus. Mas foi na cruz que o mal foi vencido. Foi na imagem da fraqueza, foi na imagem da derrota, foi na imagem do fracasso que a igreja triunfou, que o mal foi derrotado. Agora nós vamos falar um pouco do apóstolo Paulo, que pregava esse Cristo, que pregava esse triunfo. Ele falava de um espinho na carne. E aí ele complementa: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Queridos irmãos, quando a gente vai pesquisar sobre por que ele usa esse termo, né, espinho na carne, irmãos, é aquela coisa que está ali te incomodando o tempo todo e que às vezes irrita. Eu venho, né, provavelmente tudo indica, é uma sinusite muito brava que me atacou, mas eu venho com uma dor de cabeça desde quarta-feira, né? E aquela dor de cabeça, aquela dor que não para, ela melhora, mas ela está ali. Você vai dormir, você dorme sentindo dor, você acorda, você acha que foi embora, a dor fala, não, estou aqui, e a dor continua. Algo constante. Aí eu comentei com a minha esposa, eu disse assim, eu estou começando a ficar irritado, porque essa dor não passa, e a dor, ela tende a te tirar do seu estado normal, a te deixar irritado. E Paulo compara a sua dificuldade a um espinho na carne, algo que o incomodava constantemente. Para alguns, era alguma deficiência física que Paulo tinha. E quando ele fala mensageiro de Satanás para o esbofetear, quando ele fala que aquilo, em outras passagens, ele diz que aquilo era um motivo de vergonha. Alguns dizem, né, que as pessoas faziam chacota do apóstolo Paulo devido àquela dificuldade, àquela situação que ele compara ao espinho na carne. Qualquer coisa, irmãos, que a gente tente falar sobre o que era esse espinho na carne, é pura especulação. Não há elementos históricos nem bíblicos que nos permitem saber o que era esse espinho na carne, mas era algo terrível na vida de Paulo, que o incomodava. E esse espinho na carne servia para que alguns questionassem a sua autoridade. Se você tem fé, se você é um apóstolo, se você é um homem de Deus, por que isso não sai da sua vida? E quantas vezes, irmãos, quantas vezes cristãos já ouviram isso? Ué, mas você não tem tanta fé, e por que você convive com isso? A nossa irmã Anita, o quanto ela sofre com as dores que ela tem, e alguém aqui questiona que não seja uma mulher de fé, e alguém poderia dizer, mas se ela tem tanta fé, por que ela convive com isso? Nós temos a Rosângela, que enfrenta, às vezes, períodos de dores e dores e dores, e acostuma a viver com a dor, mas não é uma mulher de fé, o Celso não é um homem de fé, e por que convivem com isso? Se tem fé, por que não oram e tiram isso da vida deles? O seu espinho na carne, o meu espinho na carne, o nosso sinal de fraqueza não é sinônimo de falta de fé, e nunca será.
e nunca será. E o apóstolo Paulo, que tinha na sua carne o sinal de fraqueza, que as pessoas questionavam a sua autoridade apostólica, a sua autoridade como servo de Deus, como líder, ele olhou para esta enfermidade e orou, né, para esse espinho na carne. Não sabemos se é exatamente uma enfermidade, tudo indica que sim, né? Mas você já olhou para o seu espinho na carne e já orou quantas vezes? Quantas vezes? E aí a resposta que o apóstolo Paulo teve do Senhor foi: a minha graça te basta. Às vezes a gente olha para essa resposta de Jesus e nos dá a entender de um Jesus insensível, dizendo: eu faço, eu quero e pronto, e acabou. E não é isso, irmãos. Não é isso. O que Jesus está dizendo para Paulo é: a minha graça te basta para que você consiga cumprir o propósito que o Pai colocou na sua vida, mesmo com essa dificuldade. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é tudo que você precisa e você já tem. Ele está dizendo que Paulo já tinha o maior de todos os tesouros que possamos alcançar nesta vida, que é a graça de Deus. Se eu não estiver feliz com a graça de Deus, eu não estarei feliz com riquezas, eu não estarei feliz com saúde, eu não estarei feliz sem as minhas dores, porque eu não terei a graça de Deus. E Cristo estava dizendo a Paulo: você tem a minha graça. Você tem o maior tesouro que alguém pode alcançar, ou melhor, que alguém pode receber, porque nós não podemos alcançar a graça de Deus pelas nossas forças. Então, Paulo, ele tinha o maior tesouro que alguém poderia ter. Por isso, Jesus disse: a minha graça te basta. Quer dizer, você já tem a minha graça. E ela é suficiente para que você passe por tudo que tiver que passar. Mas ainda, pastor, ainda não entendi se Cristo amava Paulo, se Deus amava Paulo, se Deus ama a nossa vida, se Deus ama a sua igreja, por que que nós enfrentamos tantas situações difíceis? Por que que nós passamos por tantas aflições? Por que que nós passamos por tantas angústias? Por que que nós passamos por perseguições? Por que que temos que enfrentar tudo isso se temos um Deus que nos ama? E aí Paulo, ele nos dá a resposta logo de cara. Ele olhou para a sua situação, orou pela sua situação e compreendeu o que estava se passando. Ele diz: me foram reveladas tantas coisas já nesta vida. Eu já tive tanto de Deus, que este espinho na carne, esse mensageiro de Satanás enviado para me esbofetear, esta situação terrível que às vezes que eu tenho que enfrentar, ela vem para que eu não me esqueça de quem eu sou, de quem eu dependo e para onde eu quero ir. Então, se você já orou 1, 2, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes, e ainda tem que enfrentar esse espinho na carne, ainda tem que enfrentar essa situação,
ainda tem que enfrentar um mensageiro de Satanás que vem para te esbofetear. Né? Se você, se nós ainda precisamos enfrentar isso, é porque muitas coisas o Senhor já fez por nós. Muitas coisas já foram reveladas a nós. Muitas coisas já recebemos de Deus. E Paulo entendia o quê? Se ele se ensoberbecesse, ele sairia do plano de Deus para a sua vida e perderia a sua salvação. Então, se é pela minha salvação, eu suportarei os espinhos, eu suportarei os mensageiros de Satanás para me humilhar. Esbofetear é me humilhar. Que eu seja humilhado, mas exaltado por Deus na sua glória. Então, se eu tiver que passar por aflições, se eu tiver que passar por angústias, se eu tiver que passar por perseguições, se eu tiver que enfrentar fraquezas, que eu passe e enfrente tudo que tiver que passar, tudo que tiver que enfrentar, para que eu seja a igreja triunfante que se encontrará com Jesus Cristo na sua glória. Que eu seja a igreja triunfante, porque esta igreja, ela chegará ao seu triunfo através das fraquezas, pois quando somos fracos, é que aí somos fortes, porque a palavra de Deus nos ensina que na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder de Cristo. Na minha fraqueza é que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Então, se eu tenho espinhos na carne, se eu tenho aflições, se eu tenho angústias, e foram permitidas por Deus, elas foram para que eu não me ensoberbeça e fuja do propósito de Deus para a minha vida. Então, Paulo, ele olha para a sua situação e entende que era um mal necessário, pois nós somos fracos e precisamos reconhecer a nossa fraqueza para que assim o poder de Deus age em nossa vida. A ruína de um líder, a ruína de um crente, a ruína de um servo, de uma serva de Deus, ela começa quando este servo de Deus, quando esta serva de Deus acredita que é alguma coisa. E nós somos tão pequenos, tão dependentes da graça de Deus. A cruz, queridos irmãos, ela contrapõe a ideia de triunfo que existia na época de Paulo e existe ainda hoje. Hoje, o triunfo para muitas igrejas é conquistar muitos bens. O triunfo para muitas igrejas é construir um império. O triunfo para muitas igrejas é oprimir e humilhar o outro. É ostentar. Na maioria das vezes, queridos irmãos, o que nós vemos nos cultos, nas pregações, são ostentações. E o apóstolo Paulo, ele mostra que o sinal de triunfo é a cruz. E a cruz mostra um Deus fraco, derrotado, morto, mas que na sua fraqueza, na sua derrota, na sua morte, venceu Satanás e ressurgiu dos mortos
para reinar eternamente. Para reinar eternamente. A cruz se contrapõe à ideia de triunfo. A igreja vive pela cruz. Nossos espinhos são necessários para que nos lembremos quem somos, que somos pó. Mas que na nossa fraqueza triunfaremos como igreja de Cristo, como Cristo triunfou. Amados irmãos, passar por aflições, angústias, ter o espinho na carne, não é, de forma alguma, sinal de falta de fé. De forma alguma. Pelo contrário. É naquilo que eu suporto que eu vejo a minha fé. E o apóstolo Paulo compreendeu a sua vida e pôde, no final dela, declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Poderíamos acrescentar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, com os meus espinhos, com as minhas angústias, com as minhas aflições, com as perseguições, na minha fraqueza, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por quê? Por quê? Por que Paulo pôde dizer isso ao fim da sua vida? Porque Cristo lhe disse: a minha graça que recebeste te basta, é suficiente para você triunfar. O que você precisa para ser a igreja triunfante? Da graça que lhe foi concedida. A graça de Cristo te basta. Amém? Vamos ouvir mais um louvor que nos ajudará complementando esta mensagem. Eu vou projetar a tela e vou colocar o louvor para que reflitamos à luz da mensagem que ouvimos. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Amém. Deus é Deus e nós o servimos, não pelo que Ele faz em nós, mas pelo que Ele é. Porque o maior tesouro já recebemos, a graça, e ela nos basta. Por isso, nas nossas fraquezas, somos fortes e triunfaremos. Amém. Queridos irmãos, vamos exercitar a nossa fé. Agora é o momento em que quem quiser pode abrir o seu microfone, colocar aqui um motivo de oração, um motivo de agradecimento. Eu já tenho, o agradecimento pela chegada da Alice, mas quem quiser agora fazer o seu pedido, pode fazer, pode agora se manifestar. Elaine? Então, quero agradecer por a minha netinha Lívia ter completado mais um aninho, mais dois aninhos de vida dela, semana, dia 20. E ela agradecer a Deus pela vida dela. E quero pedir oração para mim, né? Porque agora eu estou andando me sentindo mal todo dia, e descobri uma diabetes, né? Mas vou esperar fazer o exame, mas tem medido, está bem, uma hora está alterando, tá. Mas vamos ficar em Deus aí, dá certo. Amém, amém. Vamos orar pela vida da Elaine, que o Senhor dará condições, de lidar com essa situação, e Ele pode curar, Ele pode fazer, grandes coisas em nossa vida. Mas se não fizer, vamos continuar adorando, porque Ele é Deus.
Dona Anitta. O pastor estava falando a respeito do espinho na carne, me citou com as dores, e realmente eu tenho sofrido terrivelmente com esse espinho na carne. Eu tenho passado muitas dores, e até eu falei, de repente, ao colchão. Eu tinha um colchão que chamava Pro Coluna. Aí o Eli não gostava do colchão, acabei comprando um outro colchão, e aquele colchão ficou embalado. E eu fui para a casa do Denis, o Denis me deu um colchão igualzinho àquele. Aí eu me senti bem. Aí cheguei aqui dormindo no outro colchão. Olha, todas as noites, é 4h30, 5 horas, 6 horas da manhã que eu durmo, porque o corpo já não aguenta mais, eu durmo mais variando, não é um sono tranquilo por causa de dor. Então, até agora à noite, eu falei, eu preciso desse colchão. Quem vai pegar esse colchão para mim? Aí apareceu o Rafael aqui para buscar umas encomendas que o Denis mandou. Falei, Rafael, não é explorar você te pedir um favor? E ele me desceu o colchão. Espere em Deus que essa noite eu possa dormir no colchão. Mas é um espinho na carne, mas eu louvo a Deus. Eu falo para todo mundo, eu tenho saúde, eu tenho muita saúde, sabe? Eu tenho bastante resistência. Então, a minha autoestima está não pelas dores, mas pelo que Deus é na minha vida. Então, isso para mim é maravilhoso. Deus tem concedido para mim bênçãos inumeráveis. E tenho vivido pela graça e sou feliz por isso, mesmo sofrendo dores, muitas dores mesmo. Mas Deus tem me sustentado, graças a Deus. Pastor? Microfone, pastor. Microfone está desligado. Oi. Agora quem que é? João? Eu Oi, João. queria dar glória a Deus e agradecer pelas orações. O meu amigo Ricardo teve alta. Oh, glória a Teve alta na Deus. sexta-feira. Amém. Hoje eu conversei com ele e tudo. Ele pediu para agradecer pelas orações. Já está em casa. Amém. Graças a Deus. Então temos 3 agradecimentos. A Lívia, Lu, o Ricardo. Oi. Lu, Oi, a mãe, Pode falar. eu quero agradecer pela vida de todo mundo, né? Pelas nossas vidas, e em especial a recuperação do seu pai, que tá indo bem, graças a Deus. Pastor, quero agradecer pela vida do Vitor e as orações que vocês fizeram por ele. Ele está bem melhor, graças a Deus. Olha quanto agradecimento. Glória a Deus, né? Vamos agradecer pelos 83 anos da minha mãe. Amém. A mãe do nosso irmão Martins. Valdenor, quer falar? Ô Martins, o nome da sua mãe mesmo? É só para Antônia. Antônia, fugiu. Estava confundido com o da sua irmã. Antônia. Mais um agradecimento. Vamos lá. Valdenor. Eu, pastor. Então, são 2 pedidos por Saulo. Saulo e também Heloísa. Por saúde. E sou grato pela Rayane, né? Sou grato. E pelo Leonardo. Gratidão. Rayane e Leonardo. Tá. Obrigado. Nada, Val. Mais alguém? Pastor, pelo pai da Jaqueline também teve alta, né? Teve alta, é verdade, né? É Zé Carlos, né? Ela pôs. Não sei se ela tá online, não sei se ela tá, né? Ela acessou a Jaqueline. Ela tá sim. Ela tá desligada, mas ela tá com a gente aqui, tá nos ouvindo. Ela agradecer pela vida dele. Amém. Vamos agradecer pelo pai da Jaque. Oi, pastor. Boa noite. Oi, Jaque. Que bom ouvir sua voz. Saudade. Saudade de todos vocês. Eu gostaria de agradecer as orações pelo meu pai. Graças a Deus ele está bem melhor, voltou para casa. Foi uma luta, né, com ele. Foi 7 dias com ele no hospital.
Deu um susto danado na gente aqui em casa, ele passou mal, saímos às carreiras, né, para levar ele para o hospital, mas graças a Deus ele está bem melhor, já está em casa. Gostaria de agradecer muito as orações dos irmãos. Pastor, microfone do senhor. Microfone. Eu e esse microfone, viu? A dona Anitta já aprendeu a mexer com o microfone e eu continuo me atrapalhando aqui com o meu. Bom, irmãos, eu vou pedir, então, 2 orações. Tá? Eu vou pedir à nossa irmã dona Anitta que faça uma oração de agradecimento por todas as bênçãos que nós recebemos. E vou pedir à Ângela, que está aqui conosco, né? Logo depois da oração da nossa irmã Anitta, a Ângela faça a oração de intercessão pela vida da Elaine, pela vida da própria dona Anitta, do Saulo, da Heloísa, né? Então, nós temos os agradecimentos, que é a Lívia, que completou aniversário, a Alice, que chegou com saúde, graças a Deus, o Ricardo, o Jairo, o Vitor, né? Graças a Deus, aí, filho da Josiane, a Antônia, que fez aniversário, a Rayane, o Leonardo e o José Carlos. São muitos agradecimentos, né? E a dona Anitta vai fazer uma oração de agradecimento. E a Ângela, na sequência, uma oração de intercessão, inclusive apresentando, né, a vida da nossa irmã Anitta, que está aqui, né, diante de Deus. Então, vamos orar. 2 orações. Eu não vou lembrar o nome de todos os agradecimentos, viu? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja pessoa é que nós firmamos a nossa fé. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor sabe que nós somos pó, somos formados do pó. O Senhor nos colocou na mão do oleiro e nos fez este humano, Pai, soprando o fôlego da vida que nós respiramos até esse presente momento. Nos presenteou através de Jesus Cristo a graça, o Espírito Santo que habita em nós. É isto, Senhor, que nos eleva, é isso que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos faz a resistir, Senhor, mesmo com espinho na carne. O Senhor tem nos ajudado a resistir. Agora, Pai amado, nesse culto tão maravilhoso, Deus de amor, com todos esses nossos irmãos, eu estou vendo, Senhor, a igreja cheia, Pai. Eu te louvo, Pai, porque realmente o Senhor nos abençoa com essa alegria. Pai, o Senhor abençoou a cada um desses nossos irmãozinhos que foi citado o nome com bênção, Pai. Pai, eles estão aqui diante de Ti, sendo grato, agradecendo, dizendo obrigado, Senhor. O Senhor atendeu as minhas orações. O Senhor atendeu e me deu a graça. E nós somos também, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como corpo, juntamente com cada um deles, ó Pai, queremos dizer obrigada, Senhor, obrigada por tamanha graça, obrigada, Senhor, pelo teu amor derramado na cruz por nós, ó Pai. Ó Deus de amor, não posso deixar de lembrar dessa jovenzinha, princesinha, bonequinha que veio ao mundo, Senhor. Provavelmente seus pais, seus avós estavam tensos, esperando o resultado final. E o Senhor o abençoou. Muito obrigada, Deus de amor. Muito obrigada, Senhor. E entre também essas bênçãos, Senhor, eu quero lembrar do nosso irmão Montanha, Senhor, que está ali preparando, Senhor, as suas coisinhas para ir residir num local melhor, Senhor, que o Senhor está concedendo a ele, Pai. Ó Deus de amor, acompanha ele, Senhor, que ele possa morar nesse lugar
sentir alegria, felicidade, Senhor, da tua proteção, Pai. Dai-nos sempre da tua bênção. Dai-nos sempre da tua graça, Senhor, porque sem a tua graça nada somos. Quando o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, ela é melhor do que a vida. Nós podemos testemunhar isto verdadeiramente, Senhor. Por isso te louvamos, porque o Senhor é Deus em todos os momentos, Senhor. E o Senhor foi um Deus misericordioso na vida desses nossos irmãozinhos que está hoje agradecendo a Ti. E em nome de Jesus, que juntamente com eles nós dizemos amém, Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai de amor, Senhor, eu entro na Tua presença, neste momento em que o Senhor nos dá esta oportunidade de intercessão, Pai. Pai querido, te apresentando a vida do Saulo, da Heloísa, nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, eles estão necessitando, Senhor, de uma bênção de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, colocando as Tuas mãos curadoras, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai, concedendo a cura segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor, trabalhando nesses corações, fortalecendo, Senhor, renovando as forças, ó Pai, que eles sejam, Senhor, agraciados por Ti, ó Deus. Te apresento, Senhor, a vida da nossa querida irmã Elaine, Pai. Senhor, que Tu possas visitar a saúde dela, Pai, nesse momento. Senhor, colocando as Tuas mãos de poder. Senhor, fortalecendo, Senhor Jesus. Pai, dê a ela, Senhor, o Teu amor. Senhor, a Tua graça. Como diz a Tua palavra, Senhor. A Tua graça, Senhor, nos basta, ó Pai. Que ela esteja, Senhor, debaixo da Tua graça. Que o Senhor abençoe, Senhor, a Tua serva. Ó Pai querido, visitando, Senhor, toda, Senhor, o seu corpo, Senhor, colocando as Tuas mãos, Senhor, colocando o Teu amor, Senhor, a Tua graça ali, ó Pai. Que a Tua serva, Senhor, seja, Senhor, agraciada por Ti, que a Tua serva seja curada, Senhor, que as Tuas mãos estejam ali, Senhor, sobre a vida dela, porque ela crê no Teu poder, Senhor, e a Tua igreja crê, Pai, e a Tua igreja, Senhor, intercede pela Tua serva, Pai, e nós cremos na bênção sobre a vida dela. Pai, também Te peço pela nossa irmã Anita, Senhor. Ó Pai amado, Tu ouviste ela dizer, Pai. Ela sempre diz, e Tu ouviste há pouco, quando ela disse com os seus lábios, Pai, que a Tua graça basta, Senhor, sobre a vida dela. E ela tem vivido a cada dia debaixo da Tua graça. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando, renovando, restaurando, concedendo a Tua graça, o Teu amor, e que a Tua serva, Senhor, a cada dia, sinta-se fortalecida por Ti, ó Deus. Que o óleo da Tua unção esteja sobre ela. Ó Pai, nós cremos em Ti, por isso nós oramos, deixamos diante do Teu altar, porque sabemos a quem estamos recorrendo, e sabemos que Tu és o Deus do impossível, e colocamos, Senhor, diante de Ti, porque cremos, Senhor, no Teu poder, cremos na Tua graça, Senhor. Pai querido, também oro a Ti, pedindo que o Senhor visite toda a Tua igreja, aqueles pedidos que não foram mencionados. Pai, eu oro a Ti pedindo uma liberação de documentos, Pai, que o Senhor possa estar movendo os papéis, Pai. E eu creio, Senhor, que tudo está diante de Ti. Que o Senhor visite, Pai, cada lar,
cada família, Senhor, que tem colocado, Senhor, as suas necessidades diante do teu altar. Que o Senhor possa vir de encontro à vida de cada um, Senhor. A tua palavra, Senhor, falou claramente aos nossos corações nesta noite. E a tua palavra nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós, Senhor, ouvimos a tua palavra, que veio como um alimento, Senhor, para as nossas vidas. E que o Senhor cumpra sempre a tua vontade e o teu querer em nossos corações. Pai, se esqueci de algum pedido, o Senhor conhece e sabe o tanto como somos falhos, ó Pai. Mas todos os pedidos já estão, Senhor, conhecidos diante de ti. E nós cremos, Senhor, na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, graças a Deus, né? Somos convidados agora pelo Espírito Santo a descansarmos no Senhor, né? A descansarmos no Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto e agradecidos a Deus porque nos mantém em comunhão, né? Nos mantém unidos. E a palavra de Deus diz: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Amém. Vamos orar encerrando o nosso culto. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos por este encontro. Nós te louvamos pela igreja aqui reunida. Nós te louvamos porque o teu amor tem nos sustentado. Pedimos agora, Senhor, que nos conceda uma semana de paz, uma semana abençoada na tua presença. E se lutas vierem, ó Deus, saberemos que o teu braço forte opera em nosso favor, em favor da tua igreja, em favor do teu povo, Senhor. Seja com cada família, seja com cada irmão, cada irmã da tua igreja, do teu povo, seja com cada um de nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos.